Oremos. Nosso Deus e Pai, quando cantamos, quando oramos, queremos de verdade adorar ao Teu nome em espírito e verdade. E também quando entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, queremos que seja um louvor ao Senhor. Recebe-nos, aceita-nos e perdoa-nos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os diáconos e as diaconisas podem passar para... Provai e vede, história de hoje. Senhor, quando será? Eu sou Sara Ortiz e vou lhes contar uma parte da minha história. Nasci em um lar adventista, meus pais me deram os princípios adventistas desde menina. E participei de todas as atividades da igreja, mas eu sofri de uma doença que me causou ressentimentos e muito, mas muito sofrimento. O tumor que me detectaram era de um tamanho muito significativo. Estava localizado dentro do meu cérebro. E os riscos da cirurgia eram muito graves. Eu podia ficar sem movimentos e perder a visão. Apesar da situação em que eu estava vivendo, não deixei a minha comunhão diária com Deus. Segui dentro da igreja, trabalhando nos cargos de tesoureira e de regional de jovens, ajudando a Missão Equatoriana do Norte. Fui internada por aproximadamente um mês para ser preparada para a minha cirurgia. Nesse tempo, revisei novamente todos os livros da igreja, a literatura da irmã Ellen White, enfim, livros que me ajudaram a ensinar a mensagem de Deus onde eu estava internada. Eu me perguntava por que não chegava a data da minha cirurgia. Não entendia o que acontecia e comecei a clamar: a Deus, qual é a data? Que dia será? Quando estava programada? Mas sempre havia algum imprevisto, havia outro paciente com mais urgência que eu e a minha cirurgia passava para outra data. E eu continuava perguntando: Senhor, quando será? Quando será, Senhor? Quando o pastor me visitou para me ungir, algo aconteceu em minha cabeça. Houve um movimento estranho, uma sensação estranha, que logo passou. Na manhã seguinte, o doutor me visitou e me disse que estava marcada a data da minha cirurgia, que seria no dia seguinte. Eu senti uma mistura de sentimentos, de tristeza e de alegria, porque chegou o dia da cirurgia, mas eu não sabia o que ia acontecer comigo. Minha cirurgia durou 8 horas. Ao retornar à unidade de terapia intensiva, o médico me visitou e me disse: Sara, abra seus olhos. Sara, abra seus olhos. Eu não queria abrir os olhos, porque estava com medo, mas fui obtendo coragem. E de repente uma luz externa invadiu pouco a pouco. Quando abri os meus olhos, via normalmente. O doutor começou a avaliar os meus movimentos, eu movia todo o meu corpo. A cirurgia havia sido um sucesso, graças a Deus. O médico chegou perto de mim e me disse: Sara, aconteceu um milagre. No momento de chegar ao seu cérebro, o tumor estava em uma cápsula. Ele estava preso num lugar onde não corríamos tantos riscos. E não invadiram nenhum dos nervos ópticos, nem nada que pudesse me causar dano. Eu fechei os meus olhos e orei ao Senhor. E lhe disse que entendia por que havia demorado tanto em programar a minha cirurgia. Entendi que o tempo de Deus é perfeito. Também entendi o momento exato em que Deus havia feito a obra dentro de mim.
no momento em que senti essa sensação estranha na minha cabeça alguns dias antes. Entendi que ele, o médico dos médicos, já havia feito a cirurgia e eu estava pronta para que os médicos pudessem intervir. Eu voltei à minha casa curada, cheia de vida e agradecida a Deus pelo que havia feito em minha vida. Eu convido vocês a conhecerem esse Deus maravilhoso. Provai e vede. Amém. Os diáconos e as diaconisas podem passar para recolher as ofertas, os dízimos e as ofertas. E os visitantes ficam à vontade ao nosso meio. Eis-me aqui, Senhor, com coração, no seu tempo de amor, misericórdia e perdão, vem nos abençoar, e contigo quero estar, e os dízimos, ofertas, com emoção quero entregar. Eis-me aqui, Senhor, com um puro coração, no seu tempo de amor, misericórdia e perdão, vem nos abençoar, porque contigo quero estar, e os dízimos, ofertas, com devoção quero entregar. E os dízimos, ofertas, com devoção quero entregar. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção, Senhor. Queremos pedir a ti perdão por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, cada um dos teus adoradores, Senhor. Nós queremos te agradecer por esses dízimos e por essas ofertas. Queremos ofertar a ti o nosso coração e pedir ao Senhor que venha nos transformar, Senhor. Esta semana nós tivemos uma semana de adoração a ti. Que nós possamos te adorar com todo o nosso ser, Senhor. Que o Senhor possa vir ungir-nos com teu santo precioso sangue e nos ajudar, Senhor, para que nós tenhamos o entendimento de que nós devemos adorar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso ser e também com as nossas ofertas. Querido Deus, abençoa todas as pessoas que ofertaram nesta manhã e aqueles que não tiveram por algum motivo ainda para te ofertar, mas que ofertaram o coração, ou que eles trouxeram dentro do coração para te ofertar. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa esses dízimos e essas ofertas, para que eles cheguem até os lugares onde pessoas serão alcançadas. Tudo isso nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Nossas crianças presentes no céu, pequenas almas de amor do Senhor, meninos, meninas louvando a Jesus na casa de Deus, pequenos e grandes na mesma união, obedientes à luz do Senhor.
Bom dia, crianças. Ah, não, vamos de novo. Bom dia, crianças. Ah, ficou bem melhor. Vocês estão felizes hoje? Ai, que legal. Muito bom estar feliz, né? E a gente é feliz por quê? Porque a gente tem Jesus no coração. Amém. Ok. Hoje nós vamos contar uma história e nós vamos precisar da ajuda de vocês. Alguns já ensaiou lá embaixo, né? Lembra a musiquinha que nós ensaiamos? Então agora nós vamos cantar e vamos ensinar a igreja. Ok? Vocês me ajudam? Então vamos lá. Nós vamos cantar e ensinar a igreja. Igreja, presta atenção. Aprendam, porque vocês vão cantar com a gente na hora da historinha, tá bom? No decorrer da historinha eu vou falar a hora que a gente vai contar. Primeiro nós vamos ensaiar a musiquinha e depois eu vou contar o outro passo que vocês vão fazer. Vamos lá? Peraí, só um pouquinho. Eu já tinha pegado as coisas. Ok, vamos lá. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Muito bom. Aprenderam, igreja? Todo mundo aprendeu? Ok, e o segundo passo que a igreja vai nos ajudar é o seguinte. Vocês vão fazer os passos de Golias. Ok? Podem fazer? Querem ensaiar? Ok. Então, quando eu dizer que Golias vem vindo, como vocês vão fazer? Ok, muito bem. Isso aí. Então, vamos começar a nossa história. Olha só. Alguém sabe onde está essa história lá na Bíblia? Quem sabe onde está? Qual livro? Alguém sabe? Não? Sabe, Daniel, qual livro? Não? Ok, vocês sabem qual é a história. Qual é a história? Davi e Golias. Good job. Ok, então essa história, olha só. Ela está na Bíblia e ela está em 1 Samuel 17. Ok? Depois, se vocês quiserem ler, lá vocês vão encontrar essa linda história. Então, aconteceu o seguinte. O exército de Israel e o exército dos filisteus estavam prontos para o combate. E isso para lutar. E um exército de Israel ficou em uma montanha. E o exército do filisteu ficou em outra montanha. E, separando eles, tinha um vale. E eles ficaram ali muitos dias. E, naquele tempo que eles ficaram ali, eles sempre iam e ficavam na linha de combate. Todo o exército ficava na linha de combate. Até que um dia veio do exército dos filisteus um gigante. E o gigante vem vindo. E o gigante vem vindo. E aí, sabe o que acontecia? Olha, o gigante. E os soldados de Israel, quando ouviam aqueles passos tão fortes, os soldados ficavam com medo e se afastavam. Os soldados se afastam agora, os soldados de Israel. E ali estava o gigante Golias. O gigante Golias chegou então para o exército de Israel e disse o seguinte. Ele então desafiou o exército de Israel e falou para eles: por que vocês estão na linha de combate? Escolham um soldado dentre vocês para lutar comigo. E se ele me vencer, então nós seremos os seus escravos. Mas se eu vencer o seu soldado, vocês serão os meus escravos. Ah, e aí, alguém foi enfrentar Golias, vocês acham? Não, ninguém teve coragem. Então o exército foi embora. Ninguém enfrentou Golias. Ok, Golias também foi embora. Aí sabe o que aconteceu? Lá em uma outra cidade, bem distante, havia um homem chamado Jessé. E eles tinham 8 filhos. E 3 desses filhos tinham ido para a linha de combate. Estavam lá para poder combater quem? O gigante Golias e o exército filisteu. Porém,
Ninguém tinha coragem. E aí Jessé falou o seguinte para o filhinho. Ele tinha 3 filhos dele que estavam lá na linha de combate, para combater com os filisteus. E aí, olha só. Ele então falou para Davi, que era o mais moço. Davi não era soldado. O que Davi era? Ele era um mocinho. Ele era jovenzinho, pequeno. E então, lá foi Davi, o pastor de ovelhas. Esse era Davi, pastor de ovelhas. E ele foi então para levar mantimento para os seus irmãos lá. E quando ele chegou lá, ele viu que o exército estava indo para a linha de combate. Entre os soldados de Israel, estavam indo para a linha de combate. Ok, e lá indo. E então, ele ficou muito curioso e quis ficar lá olhando. Olha, os soldados estavam todos preparados, vamos guerrear. E então, eles começaram a ouvir os passos de Golias. E lá vem Golias. E aí, quando Davi viu aquilo, ele falou, oxa, vai ser uma grande guerra agora, né? Aí, quando eles viram aquilo, correram e foram embora. Lá se foi o exército de novo. Davi, então, ok, foi embora. Golias também foi embora. Aí, sabe o que aconteceu? Esse menininho aqui, esse mocinho, chamado Davi, se encheu de coragem e foi falar com quem? Não, com o rei Saul. Ele foi até o rei Saul. O que foi que Davi falou para o rei Saul? Eu vou lutar Golias. E ele, viu como ele foi decidido? Eu vou lutar com Golias. E o que o rei falou para ele? Você é muito bom, jovem. Davi nunca tinha lutado. Nunca. E aí o rei falou para ele, olha, aquele gigante, além dele ser muito grande, sabe quanto de altura tinha o gigante? Fala, pode falar. Você sabe quanto de altura ele tinha? Ele lá fala que ele tinha 2,90 m de altura, mas ele era muito grande. Quase 5, né? Aí, ok. Então, ele insistiu com o rei e falou o quê? Eu vou lutar com Golias. Falou de novo, eu vou lutar com Golias. Sabe o que ele falou? Ele contou, então, para o rei. Ele falou assim, olha, rei, eu sou pastor de ovelhas e eu cuido de todas as ovelhas do meu pai. E sabe, quando aparece um leão que vem e pega a ovelhinha do meu pai, eu vou lá e arranco a ovelhinha das garras do leão e solto ela, porque ela é do meu pai. E o mesmo Deus que me ajudou a combater o leão, e às vezes aparecia até urso, e eu combati todos eles, ele também vai me ajudar a combater quem? Davi, o gigante. Aí o rei disse assim, ok, então você vai, mas você precisa usar a minha armadura de soldado, porque ela vai te defender. E então ele foi, preparou tudo, Davi, e olha só o que aconteceu. Ele foi preparando, pegou tudo, toda a armadura dele. Só que você sabe o que foi acontecendo? O que aconteceu? Davi não conseguia andar, porque aquela armadura era muito pesada para ele. Olha lá, Davi não conseguia andar, Davi nem conseguia levantar aquela espada. E então ele falou o quê? Não, eu vou como pastor de ovelhas. Sabe o que ele fez? Pegou a bolsinha dele e foi até o riacho. O que ele pegou no riacho? 5 pedrinhas. E ele então pegou 5 pedrinhas. Vai, Joshua, pega. Davi, pega Davi. Davi foi então e pegou as pedrinhas e foi. Depois que ele pegou as pedrinhas, sabe o que ele fez? Vocês acham que ele podia ir sozinho combater aquele gigante? Não. Olha só que lindo! Tinha Jesus com ele. E então ele orou e pediu que Deus viesse com ele, porque afinal de contas, um menino que não conseguia nem levantar a espada, vocês acham que ele ia conseguir derrotar aquele gigante sozinho? De forma alguma. Eu trouxe para demonstrar para vocês. Olha aqui. Vocês já ouviram falar da funda, né?
Então, olha, ele pegou a pedra e foi assim que ele fez. Olha, a funda era mais ou menos assim, tá? A tia tentou construir alguma coisa para vocês terem uma ideia. Então, ele colocava ali a pedra, ó, e ela ficava bem fechadinha, né? Ali. E então, o que ele fez? Cadê o gigante? E lá veio o gigante. Cadê o barulho? E veio o gigante lá. Olha, e você sabe o que o gigante fez quando ele viu aquele menininho lá na linha de combate para poder combater ele? Ele riu. Ele zombou de Davi. Gente, a gente pode zombar das pessoas? Não podemos zombar das pessoas. Essa é a primeira lição que a gente aprende nessa historinha. Que lá na sala de aula, na escola, quando um aluno levantar e der uma resposta errada que a professora perguntou, ninguém pode sorrir dele, ok? Você pode orar por ele, você pode ajudar se você souber a resposta, mas nunca zombar de ninguém, ok? E aí, Golias fez isso. Mas é você que vai lutar comigo? Um menino? E Davi, todo cheio de coragem, foi lá, pegou então uma pedrinha, escolheu dentre as 5 uma pedrinha. E o que ele fez? Ele girou a funda e acertou Golias. Derrotou Golias. E aí, como a gente canta? Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer. Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante. Você acredita nisso? Que Deus te faz um gigante? Então, quando você tiver um gigante na sua frente, não precisa ser tão grande igual Golias, pode ser um problema. O que você vai fazer? Põe o seu joelho no chão, ora a Deus e vai com ele. Porque quem não tinha força para segurar uma espada, não ia ter força para jogar no Golias uma pedra e matar ele, né? Mas a força veio de quem? De Jesus. E é a mesma força que vem sobre nós todos os dias se nós precisarmos, ok? Agora todo mundo pode voltar. Muito obrigada. Vamos dar uma saudação para os nossos ajudantes, que foi maravilhoso. E agora eu preciso de uma criança para poder orar. Assim como o Davi fez. Você quer orar, Clarinha? Quer? Não? Quem quer orar? O Lucas. Luquinha, você foi semana passada? Foi. Então vamos deixar o Isaac hoje. Aí na próxima você ora. Pode ser? Muito obrigada. Vem, Isaac. Opa, cuidado. Vai, Gabriel. Vamos lá, a oração agora, vamos lá? Obrigado, Jesus, para todas as nossas crianças que adoram Jesus. E eu juro para ninguém bater no outros. E em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos lá com o papai e com a mamãe. Feliz sábado. Maranata? Maranata? Amém. O Senhor está voltando. E essa música diz justamente isso, que Jesus está voltando. Nós confiamos em Deus. Por isso nós estamos aqui para louvar o nome dEle. E eu gostaria muito que vocês cantassem com toda alegria. Porque Deus está aqui presente. E Ele dá muitas bênçãos a nós. Vamos lá? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Jesus está voltando, amém, 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 aleluia. Porque muito em breve nós vamos estar com Ele lá nos céus. Eu sempre falo isso, porque isso é minha alegria. Mas nós vamos cantar agora uma música que fala sobre tudo que foi falado na semana de oração. Sobre restauração, sobre mudança de vida, sobre transformação. Sobre como que Deus quer mudar a nossa vida para melhor. E a palavra dele, o que o pastor trouxe, as palavras do Senhor, mostra isso. E Ele quer isso de nós. Agora nós vamos pedir que todos fiquem em pé. Que a gente cante com todo o coração. Pedindo a Deus, restaura a minha vida, transforma o meu ser. Faça-me uma nova pessoa. Viva em mim, Senhor. Pedir a Deus para que te restaure agora. Peça a Ele do íntimo do seu coração. Restaura. Nós queremos glorificar a Deus por todas as bênçãos que até aqui Ele tem derramado sobre cada um de nós. E nesse momento de adoração, eu quero louvar o nome de Deus, pastor, pela tua presença. Essa semana foi uma semana maravilhosa para todos, a irmã Jaqueline. Eu tenho, acho que vou para 23 anos dentro dessa igreja, e eu ainda não tinha ouvido tantas verdades como ouvi durante essa semana. E não somente verdades,
que eu nunca tinha ouvido, mas também coisas que eu tinha aprendido de uma maneira errada. Durante essa semana, está aqui na Bíblia, eu aprendi muitas coisas que eu tinha aprendido errado. E como disse, eu tenho quase 23 anos nessa igreja, e vocês podem achar que é muito, mas eu ouvi na nossa classe da escola sabatina um irmão que disse que está há mais de 40 anos na igreja e ainda não tinha ouvido essas verdades. Por isso eu louvo a Deus pela tua vida, a vida da irmã Jaqueline, e que Deus possa continuar dirigindo vocês e usando vocês nesse ministério de restaurar vidas. Porque todos nós aqui viemos de uma situação diferente no passado. Alguns vieram de uma situação financeira melhor, outros piores. Alguns vieram de países diferentes, regiões diferentes. E talvez nós não tivemos a oportunidade de ouvir essas verdades quando nós éramos crianças. Ou talvez os nossos pais não tiveram a oportunidade de aprender as coisas que muitas coisas que nós já sabemos, mas além disso, as que nós ouvimos aqui essa semana. E talvez mesmo durante esses 23 anos dentro da igreja adventista, sem ouvir essas verdades, a gente vai vivendo, tentando melhorar, mas nós temos muitos gigantes à nossa frente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. É só pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, para que esses gigantes sejam derrubados, assim como aquele gigante ali foi derrubado. Tem um verso aqui que eu quero ler para nós, nossa meditação, que está em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E se você for um pouquinho mais à frente, no capítulo 30, no verso 15, lá diz assim: vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Irmãos, nós iremos receber mais palavras aqui de esclarecimento e conhecimento, mas ouvimos muitas coisas. Hoje cada um aqui sabe o caminho que levará à vida e o caminho que levará à morte. A alimentação na nossa vida é muito mais do que alimentar para ter saúde. Foi uma das coisas que eu aprendi. A alimentação na nossa vida é adoração. E nós estamos aqui adorando um Deus nessa manhã. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã, que tem que derrubar algum gigante na sua vida, para que você caminhe aqui até a frente, para que pelo poder do Espírito Santo, que já o trouxe aqui, ele possa te dar força durante os nossos dias lá fora, na nossa família, trabalho, na escola, para que nós possamos viver essas verdades na nossa vida. Eu quero convidar você então, que se você que sabe que tem que vencer gigantes, que são muito fortes, que você possa dar esse passo de fé, como a palavra nos trouxe aqui, a vida e a morte, a bênção e a maldição, que nós possamos escolher a vida, que nós possamos escolher as bênçãos de Deus, e Ele vai dar força para nós, porque Ele nos prometeu isso. Então, se você quiser caminhar até o trono do Senhor, esse é o momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és o nosso Criador, o nosso Redentor, e também, Senhor, tu és o nosso mantenedor, que nos mantém durante o dia a dia de nossa vida. A ti a honra, Pai, a glória pelos séculos dos séculos.
A Ti, Senhor, seja a honra e a glória, porque um dia nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Estamos aqui, Senhor, para declarar perante o universo que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos sustém e que nos mantém durante todos os dias das nossas vidas. A Ti, Senhor, nós agradecemos e declaramos, Senhor, perante os mundos não caídos, perante o universo, Senhor, que Tu és o maior, Tu és o nosso Deus, Senhor, como já disse. Senhor, nós queremos lhe agradecer, Pai, por tantas verdades ouvidas aqui durante essa semana. Mas, Senhor, Tu sabes, ó Pai, que talvez fomos educados de maneira errada, Senhor. As circunstâncias de onde viemos, Pai, muitas coisas, hábitos, se tornaram parte do nosso caráter, ó Deus. Somente pelo Teu Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, que eles podem ser mudados, ó Pai. E os Teus filhos nessa manhã, Senhor, estão aqui porque eles querem que esses hábitos sejam mudados para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Senhor nosso Deus, os nossos irmãos que vieram à frente aqui com um passo de fé, Senhor, que o Senhor possa trabalhar na vida, Senhor, e dar a vitória, Pai, não só a eles, a todos nós também, para que o Seu nome mais uma vez seja glorificado, Senhor. Pai, Tu fizestes milagres na vida dos Teus filhos no passado, como sabemos, Senhor. Moisés, Davi, Senhor, Pedro, Paulo, o Senhor pode transformar, porque o Senhor é o nosso Criador. Tu és o oleiro, Pai, e nós somos o barro, Senhor. Por isso, ó Deus, eu Te peço que o Senhor possa fazer das nossas vidas um vaso novo, Senhor, para que quando sairmos daqui, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Transforme o nosso caráter, Pai, para que o nosso caráter seja mais semelhante ao do Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela presença do pastor José Kowalczuk, que está conosco aqui, e a sua esposa Jaqueline. Senhor, continue sustentando-os e dando a eles o poder do Espírito Santo para estar levando mensagens, Senhor, que glorifiquem o Teu nome onde quer que eles passarem. Muito obrigado, Pai, pela presença deles aqui. Sabemos que o Senhor conduziu para que eles estivessem aqui nessa igreja, Senhor. De uma maneira especial também quero agradecer, Senhor, pela família do Carlos e da irmã Edilene que os receberam em seu lar, Senhor. Dê a eles, Senhor, as Tuas bênçãos. E enfim, Pai, coloque a Tua mão sobre os nossos familiares que está distantes, Senhor, mas que está aqui na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, também levar a Ele as verdades que aprendemos, para que as vidas possam ser transformadas e o Teu nome seja glorificado na vida deles, ó Pai. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, pedimos que o Senhor continue conosco e finalmente, Senhor, que o Senhor possa, Pai, mais uma vez, usar o pastor para que a mensagem, Senhor, não venha trazer, Senhor, conforto para nós nessa manhã, mas que essa mensagem, Senhor, possa trazer desconforto, Pai, para que saiamos, Senhor, dessa zona confortável e possamos, Senhor, partir para as front lines da nossa vida, Senhor, para vencer as guerras, ó Pai, e assim, Senhor, o Teu nome ser glorificado, ó Deus. Sabemos que para isso, só pelo poder do Espírito Santo, ó Deus. E humildemente, Senhor, nós pedimos essas bênçãos, não porque haja mérito em nenhum de nós aqui, Senhor, mas nós pedimos essas bênçãos, Senhor, somente confiando nos méritos de Jesus, que um dia derramou o Seu sangue por nós, na cruz do Calvário. Amém, Senhor. Amém. Vai ter uma mensagem musical, desculpa. Nós teremos uma mensagem musical. Não deu para apresentá-la como visita, né? Eles chegaram agora de Marlborough, a Rayane da igreja de Marlborough, a mãe dela, a Roseli. Aqui está a Adriana. Nossas visitas chegaram um pouquinho mais tarde, mas está com a nossa mensagem especial. E eu disse que atrasaram no trânsito, a gente entende. E Deus seja honrado com essa mensagem. Amém.
S-H-A-R-K? Yep, just like the sharks. Shark grip, it's microscopic, it's very, very small grains, it's not sand. Just sprinkle that over the surface. Where do you buy that? Buy the paint store, no, hardware stores carry it too. Okay. So it is a powder, I guess. It's not really a powder, it almost feels like little tiny plastic beads. You
Bom dia. Uma ocasião eu fui contar a mesma história que você contou para as crianças aí. E aí eu fiz a besteira de perguntar por que Davi pegou 5 pedras se ele precisava só de uma. Perguntei para as crianças ali mesmo. E aí um menininho espertinho disse, ele pegou 5 porque Golias tinha 4 irmãos. Então se ali na briga ali eles ficassem ofendidos, ele tinha mais 4. Às vezes a gente tem que fazer um pouquinho mais do que é o nosso dever. Jesus disse assim, olha, quando você fizer tudo o que você puder para Deus, pela causa, pela sua família, pense, que pena que eu só posso fazer o que eu posso fazer. Eu poderia fazer mais. Davi pensava assim, eu vou fazer o meu e vou me propor para Deus me usar um pouco mais. Então ele levou 4 a mais. Porque se Golias tivesse 4 irmãos, com certeza eles teriam o deles guardado ali na mochila do Davi, né? E essa semana nós tivemos assim uma luta grande com o frio, com a chuva, e você foi muito especial vindo cada noite aqui, você também acompanhando na sua casa pela internet. Várias pessoas vieram me dizer, pastor, eu não estava, mas eu estava em casa na internet e tal. Você foi realmente um herói, me aguentar aqui uma semana não é fácil. Eu sei porque a Jaqueline já me aguenta há 23 anos e ela disse que não é fácil. Então, mas ela prometeu que ia me amar, me cuidar na doença, na semana de oração, na fortuna e tudo. Vocês não prometeram nada e estiveram aí, foi bom. E nessa manhã nós vamos encerrar esse assunto. Eu quero apresentar esse tema que eu me propus. Eu chamei essa fala de... Está aqui. É só passar? Eu chamei essa fala de... A glória. Ok? E eu quero apresentar aqui, colocar aqui algumas fotografias. E para dirigir o nosso raciocínio, eu vou fazer algumas perguntas. Não se importe que se a resposta está certa ou está errada. Não existe resposta certa ou errada. Apenas para você entender e compreender o raciocínio, eu coloquei isso aí. Então, está aqui a primeira fotografia. E a minha pergunta é, andar de bicicleta é uma questão espiritual ou não espiritual? Não espiritual. Tá. E você falou o que mesmo? Depende para onde está indo com a bicicleta. Se estiver vindo para a igreja. Mas depende. Então a gente eventualmente não chegamos num consenso. Ok, não tem nenhum problema. Vamos para a próxima foto. Essa aqui é a próxima foto. Namorar espiritual ou não? Alguém já disse não espiritual antes de eu perguntar. Espiritual ou não espiritual? Espiritual. Ouviram a resposta dela aqui? Depende com quem você namora. Porque se você estiver namorando uma pessoa do mesmo sexo, tudo bem. Mas... E se você tiver namorado uma pessoa do mesmo sexo que você? Naquela foto não tá. Mas e se? Não espiritual. O que é espiritual? Não espiritual? Não chegamos a um consenso também. Vamos para... Se tiver Jesus é espiritual, se não tiver Jesus não é espiritual. Então, julgo desigual é o quê? Se for um homem e uma mulher é desigual, né? Ah, não? Há uma coisa curiosa sobre esse versículo que ele citou de Gênesis 2, versículo 25, que ele acabou de citar. Ele citou de cabeça, Gênesis 2, 25. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quem que deixa pai e mãe?
Ah, não? Are you sure? Que bom que você é tão determinado assim, mas mesmo assim você está errado. Ali está falando do homem mesmo. Porque o texto diz assim, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Se homem ali é humanidade, por que diz que se unirá à sua mulher? É que em hebraico está assim, ó. Homem em hebraico, vocês sabem como é, que eu falei essa semana aqui, né? Como é que é homem em hebraico? Ish. Como é que é a mulher? Ishá. Lá está escrito assim, deixará o Ish, pai e mãe, e se unirá à sua Ishá. Não está deixará o homem e a mulher pai e mãe. Porque a mulher não deixa pai e mãe. A mulher não deixa. Quem você acha que ensinou a sua mulher a cuidar de você? A mãe dela, mas é claro. Então ela nunca deixou pai e mãe. As influências do lar dela sempre tiveram na sua casa. Você não sabia, você não queria e você não gostava, mas estava. É assim, quem ensinou a Jaqueline a cuidar de mim foi a minha sogra, não foi a minha mãe. E a Jaqueline não aprendeu isso num livro, ela aprendeu com a mãe dela. Então quem deixa pai e mãe é o homem, mulher não deixa. Mulher não deixa, ela sempre fica ligada com o pai e com a mãe para poder cuidar do marido, isso é bom. Alguém tem que ensinar ela, né? Não vai ser você. Vamos para a próxima fotografia. Beijar. Espiritual ou não espiritual? Espiritual? Depende? Depende do quê? Depende do tipo. Se for só uma bicotinha, tudo bem. Agora se for uma coisa... Aí já... Estou vendo que a gente ainda não alcançou um consenso assim numa resposta aí. Mas não tem problema. Vamos para a próxima pergunta aí. Tomar um sorvete, espiritual ou não espiritual? Depende, né? Se for um sorvete de tofu. Sorvete de tofu? Não. Não? Eu conheci sorvete de tofu aqui na América. Eu não conhecia sorvete de tofu. Uma ocasião fui ali na Flórida, era numa travessa da 436 ali. A gente foi numa mercearia que são de adventistas. E estava eu, minha esposa e a minha filha, que hoje tem 15 anos, ela devia ter uns 12 na época. E o dono da loja, adventista, sabendo que a gente vinha do Brasil, conhecia ali e tal, era uma lojinha bem pequena, assim, acho que 2 vezes esse ambiente aqui, bem pequeno. Ele passou mostrando tudo para a gente. Tudo que tinha ali de natural e de coisa, a gente só vendo e o queixo caindo, né? Porque no Brasil você tem só a latinha de carne de borracha, a latinha de salsicha de borracha, que é isso aí. E aqui tem muitas opções. Aí ele mostrou os leites, ele mostrou os cereais e tudo, e aí nós paramos em frente a uma geladeira. E eu olhei assim, já olhei para ele, já disse que estava destoando do resto. Ele falou, não, pastor, fica tranquilo, aqui é tudo de tofu. Quando ele falou essa frase, a minha filha que estava junto, ela se virou assim e foi saindo. Ela odeia tofu. Aí ele disse, pega um aí e experimenta. Eu falei, será? E a Jaqueline ficou assim, para não me influenciar, e eu peguei. Peguei um de frutas vermelhas. E nós chegamos no carro e eu disse, bom, já que pegamos, vamos experimentar. Tirei. E o copo era uma coisa assim, enorme. Enorme. Eu peguei, experimentei e achei assim interessante. E eu logo estava com o copo ali no meu colo mesmo, dirigindo, e a Jaqueline ficou intrigada que eu não parei. Tipo, ela pegou e experimentou também, já não largou também. E a minha filha que estava no fundo do carro, era uma van, ela veio de lá e dei, deixa eu ver como é que é esse negócio. Pegou um pouquinho e não largou mais. Ela esvaziou todo o conteúdo ali. Uma delícia, sem açúcar. Tem fruta colocada numa máquina extrusora que vai misturando a fruta e o sorvete ao mesmo tempo. Assim, fica uma coisa assim maravilhosa. Sorvete de tofu.
3 anos depois ele foi para o Brasil. Agora tem no Brasil, na rede Pão de Açúcar, só que é 4 vezes mais caro que aqui. Então a gente comeu só uma vez depois que voltou para o Brasil. Sorvete de tofu. Espiritual ou não espiritual? A gente não alcançou consenso aqui também. Então vamos para a última fotografia. Chupar uma jujubinha. Espiritual ou não espiritual? Olha a carinha de alegre. Eu quero apresentar para vocês um texto que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, e é o versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você consegue perceber nesse versículo 2 listas bem distintas? Numa dessas listas, nós temos itens especificados: comer e beber. E na outra lista não tem itens especificados. Ele diz assim, outra coisa qualquer. Então nessa outra lista, nessa segunda lista, você pode colocar qualquer coisa. Eu poderia colocar nessa lista andar de bicicleta? Namorar? Beijar? Tomar um sorvete? Ou comer uma jujubinha? Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus, em todo o tempo. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. No livro de Salmos, é o capítulo 29, diz que nós devemos tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome e adorar o Senhor na beleza da santidade. É um convite a adorar o Criador. E no livro de Apocalipse, nós temos um dos últimos apelos de Deus à humanidade, dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto diz que nós devemos prestar adoração somente ao Criador. Por quê? Porque Ele merece. Simples assim. É Ele que merece a glória, a honra, o louvor. É só Ele que merece. Mas nós sabemos que há um outro poder nesse mundo reclamando o nosso louvor, a nossa adoração, embora não mereça. Não tem? O poder do inimigo. Ele também quer ser adorado. Aliás, o grande conflito começou por quê? Por qual questão? A adoração. Lúcifer queria adoração que é devida somente a Deus, ele queria para si. Assim começou o grande conflito. E ele não parou. O grande conflito está agora na nossa mente e é um reclamo de Satanás para que nós o adoremos. Só que ninguém em sã consciência vai adorar Satanás. Ninguém vai dizer: ó, Satanás, eu te louvo, eu te adoro, você é o meu Criador. Ninguém. Mas ele não faz isso a fim de que as pessoas façam conscientemente. Nós vimos nessa semana que ele engendrou um plano para arrancar de nós a adoração a ele, quando ele consegue ter sobre nós inteiro controle. Quando ele consegue controlar as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos desejos, ele arranca também a nossa adoração. Isso é feito involuntariamente. Agora, o que você acha? Deus é espírito ou não é espírito? Deus é espírito? Você tem um texto bíblico que fala isso? Jesus falou para a mulher o quê? Sim, onde é que está isso? Está no livro de João, capítulo 4, versículo 24, está certinho. Jesus falou para a mulher: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e verdade. O que esse texto está dizendo é que todas as nossas ações
elas devem ser feitas com uma íntima relação com espiritualidade. Não importa o que você faça. Isso está envolvido em espiritualidade. O que você estiver fazendo está envolvido em espiritualidade. Porque Deus é espírito. Adorar a Deus em espírito e verdade quer dizer que todas as minhas ações, elas têm por fundo a espiritualidade. E Satanás, você acha, é espírito? Sim, é espírito. O livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás também é espírito. E ele também quer adoração. Então, tudo que nós fazemos é espiritual, não importa. Se você vai andar de bicicleta, mesmo que seja para ir para um lugar escuso, essa é uma questão espiritual. Se você vai namorar, mesmo que seja com uma pessoa que você não deve namorar, isso é espiritual. Porque com as tuas ações, ou você está adorando a Deus que merece, ou você está adorando a Satanás que não merece. Não existe meio termo. Na cidade onde eu nasci, é uma cidade pequena, na região metropolitana de Curitiba. Há muitos anos vivia ali um homem que era viciado em álcool. Ele era alcoólatra. E quando ele vinha para o centro da cidade para beber, e às vezes o tempo estava meio fechado para chuva e começava a chover, quando ele ia voltar para casa, ele passava por um pequeno riacho que transbordava. E sobre esse riacho havia colocaram uma árvore para as pessoas atravessar. E esse homem, ele chegava ali já bêbado, para atravessar aquele negócio, o rio cheio de água, a água já passando por cima do tronco, ele colocava o pé em cima do tronco e dizia assim: Deus é bom. E o diabo não é ruim. Deus é bom. Cada passo ele dava e falava a frase. E o diabo não é ruim. Quando ele atravessava do outro lado, ele dizia: Deus é bom e o diabo não vale nada. Isso não existe. Ou você adora um, ou adora outro. Em todas as coisas que você estiver fazendo, tudo, ou você está adorando a Deus, que merece, ou você está adorando o inimigo, que não merece. É por isso que Paulo, no livro de Romanos, diz assim, que nós precisamos fazer uma mudança, não uma conformação com este século. O que esse mundo está ensinando hoje em dia? Ele ensina que nós somos o centro, que nós temos que satisfazer as nossas vontades. Ele diz assim: você trabalha o dia todo, você trabalha a semana toda, o mês todo, você merece. Isso é o que o mundo ensina. Você tem que desfrutar um pouco da vida. Você merece isso. Mas o fato é que essa frase está nos colocando acima da vontade e dos desígnios de Deus. Eu não mereço nada. A minha vida aqui é por empréstimo. Deus me deu essa vida, Deus me deu o meu ser, para que Ele seja glorificado. Nós vimos isso no primeiro dia que nós estivemos reunidos aqui, nós falamos do propósito da nossa existência. Por que nós existimos? Por que nós fomos criados? Para a glória de Deus, não é para a glória própria. Nós fomos criados para a glória de Deus. E Paulo está dizendo assim: não façam como as pessoas fazem, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Mude, ele está dizendo, mude a sua maneira de pensar. As pessoas têm a tendência de pensar em satisfação própria. E esse é o nosso problema. Porque quando a gente começa a aprender esse negócio de satisfação própria, nós nunca ficamos de verdade satisfeitos. É sempre uma coisinha a mais. Sempre tem uma coisinha a mais que a gente quer. A gente não se contenta com aquilo apenas. A gente sempre quer ir um pouquinho mais. E Paulo está dizendo aqui, vocês têm que mudar. E começar a mudança pela mente. Às vezes,
Lá no Brasil acontece isso. Aqui não. As pessoas me convidam para falar sobre algum produto. Pastor, fala aí, fala sobre... Vem lá na minha igreja, fala. Eu não gosto muito de fazer isso, porque quando você focaliza num produto, a pessoa muda, mas não muda a maneira de pensar. Eu citei aqui para vocês. Eu falo mal do refrigerante e a pessoa muda para o suco natural. Eu falo mal da carne, a pessoa muda para carne vegetal, a borracha enlatada. O que mudou? Não, mudou. Mudou. Ela comia carne, agora come carne enlatada. Carne vegetal, a borracha. O que mudou? O produto. Só mudou o produto. O que não mudou? O jeito de pensar. O jeito de pensar continua o mesmo. E esse jeito de pensar que eu preciso comer... Eu estou falando da carne, mas é uma besteira isso. É uma besteirinha. Esse jeito de pensar que eu preciso comer carne... Quem que ensinou isso pra gente? Que a gente precisa comer carne? Quem ensinou isso pra gente? Foi uma cosmovisão evolucionista. E nessa cosmovisão evolucionista, você é um predador. Você precisa da carne, porque você foi forjado nessa necessidade de comer a carne. Por isso você está vivo hoje. Os seres superiores, eles seguem adiante, prevalecem. E os seres inferiores, eles ficam para trás na corrente evolutiva. Só os superiores evoluem. Seleção natural. Você precisa comer carne. E às vezes a gente vai no médico, o médico diz, não, você precisa comer carne. Isso é um ensinamento de uma cosmovisão evolucionista. Na cosmovisão bíblica que nós vimos aqui essa semana, para que nós fomos feitos? Para a glória de Deus. Para que o cavalo foi feito? Para que a vaca foi feita? Para que a galinha foi feita? Para que o sol foi feito? Para a glória de Deus. Então nós precisamos mudar, não o nosso cardápio. O cardápio é a última coisa que tem que mudar. Quem que tem que mudar primeiro? É o jeito de pensar. Outro dia um menino chegou para mim e falou assim, pastor, ora para mim, que eu estou tentando virar vegetariano. Falei, amigo, impossível. Eu não vou orar por isso. Pastor, você não vai orar por isso? Não vou perder meu tempo orando por isso. Pastor, você não sabe a luta que eu estou. Pois é, você está lutando desnecessariamente. Porque você não pode ser transformado num vegetariano. Oh, como não posso? Aí eu tinha no meu bolso uma caneta. Eu tirei a caneta e perguntei para ele assim, como é que eu faço para transformar essa caneta aqui numa caneta? Ele falou, pastor, isso não dá para fazer, ela já é uma caneta. Eu falei, pois é, não posso pedir para Deus transformar num vegetariano porque você já é. Você só está teimando com Deus. Você só está deixando de pensar como deve. Você não precisa ser transformado num vegetariano. Você já é. Você só tem que parar de pensar como um não vegetariano. É só isso que você tem que fazer. E por isso eu posso orar. Transformação da mente é uma coisa que requer mudança de hábitos, é lógico. A gente acaba mudando hábitos. E quando você muda a sua mente, o apóstolo diz, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou confidenciar, quer dizer, nem é confidenciar, vou contar uma coisa para vocês, que eu, de verdade, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, mas eu sempre me questionei por que ele criou aquele coisa chamada berinjela. Eu sempre me questionei. Jesus faz coisa tão legal e inventou de fazer essa coisa chamada berinjela. Rapaz, até a cor assim, você olha e tem alguma coisa errada com essa coisa aqui. E você sabe, hábito, paladar é uma coisa mutável. Não é você não nasceu gostando das coisas que você gosta hoje.
Quando você nasceu, você gostava de tomar leite de mãe. E muito. Era muito. A minha filha, essa que tem 15 anos hoje, ela não conseguia tomar banho quando a minha esposa debruçava em cima da banheirinha ali para dar banho nela, ela olhava para o lanche ali. Ela ficava ansiosa e ela começava a resmungar e o leite escorria, aí ela ficava mais ansiosa ainda. Eu dizia assim, essa coisa deve ser muito boa. Então eu pedi para a Jaqueline colocar um pouquinho num copo para mim e fui experimentar. É feio. O cheiro é de açúcar. Você cheira assim, cheira doce. Mas quando você toma, é horrível. Não é doce, mas é horrível. Eu não entendia como é que uma criança pode amar tanto aquilo. Mas você nasceu gostando disso. E com o tempo, o seu paladar foi mudando. À medida que você foi se expondo a outros alimentos, o teu paladar foi selecionando o que para ele era o que ele gostava. É assim, se você se expõe muito àquele negócio, que quando você abre o pacote vem aquele cheiro de chulé, você sabe, né? Aquela coisa, você abre e já vem aquele cheiro. Parece que alguém já tirou o sapato a hora que você abriu junto aquele pacote. Se você se expõe àquilo, começa a comer, no começo vai ser meio esquisito e tal, mas depois vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia para você. Por quê? Porque o nosso paladar se adapta. O nosso paladar é mutável. Então, se você tem hoje uma coisa que você não gosta, você pode passar a gostar à medida que você se expõe a ele. Aconteceu assim comigo com a berinjela. Eu realmente nunca gostei de comer a berinjela cozida assim, ensopada, porque tinha uma aparência meio feia. Mas essa semana eu comi na casa do Carlos uma berinjela feita com um molho, assim, como é que é aquilo? Cadê a Tânia? A Tânia está aqui? Foi quem? A Ivane fez. Elas estavam encamadas assim, estava tão bonitinho, dava até dó de mexer, né? Mas a Jaqueline já fez uma coisa ainda legal que você tem que aprender: a tal lasanha de berinjela. Eu não gosto de lasanha. Mas a lasanha de berinjela é a melhor lasanha que existe. Você não diz que é berinjela, para começo de conversa. E é uma delícia mesmo. A mudança no nosso paladar vai nos fazer descobrir qual é a agradável, perfeita vontade de Deus. Mas você tem que se expor. Em Romanos capítulo 12, Paulo está dizendo que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício santo e agradável. Significa que algo que eu gosto deve ser sacrificado. Diz ali que o nosso culto deve ser um culto racional. Você não deve basear as suas decisões daquilo que você come, daquilo que você bebe, daquilo que você veste, nas suas percepções sentimentais, nas suas emoções. O Jeremias disse para nós estamos estudando a lição de Jeremias, ele disse que enganoso é o coração. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo que o órgão principal do sistema circulatório é enganoso? Não. O que ele estava dizendo? Que as nossas emoções, elas não são confiáveis. Se você toma uma decisão baseada numa emoção boa, há um grande risco que você erre. Se você toma uma decisão baseada numa emoção ruim, há uma grande chance que você erre. Nunca tome uma decisão baseado nas suas emoções. É o que Jeremias está dizendo. E ele diz aqui, o nosso culto tem que ser racional, tem que sair daqui da nossa mente. Por isso que a renovação tem que começar aqui, no jeito de pensar. O jeito de pensar. Então você vai descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as pessoas querem, Deus, revela para mim a tua vontade. Eu quero saber a tua vontade. Diz para mim qual é a tua vontade. Mas e fazer sacrifício? E usar a razão para fazer as escolhas? Essa é a nossa parte. E será que Satanás sabe disso? Será que Satanás sabe que comida tem a ver com espiritualidade? Deixa eu mostrar para vocês uma matéria que eu vi na revista Época. Já tem algum tempo. Foi
em fevereiro de 2013. Essa capa não traduz muito o que diz a matéria, tá? Estavam descobrindo esse menino aí no humor lá no Brasil e por isso que ele saiu na capa assim dessa revista. Mas no centro da matéria da revista está essa matéria aqui, ó. Ele diz aqui, ó, dos orixás para sua mesa. Olha. Olha só, essa aqui é a revista inteira aberta. Diz ali, ó. O que Iemanjá, Yansan e Oxalá podem ter em comum com hábitos alimentares de quem não conhece o candomblé? Você? O que essas entidades têm em comum com você e as religiões de matriz africana? Bom, chefes de restaurantes requintados têm procurado a ajuda de cozinheiras dos terreiros responsáveis pelos pratos feitos por orixá. Em São Paulo, esses grandes chefes de importantes restaurantes lá em São Paulo, e não é bairrinho não, hein? Jardins, Higienópolis, quem conhece lá sabe. Por ali. Eles foram lá procurar essas mulheres que preparam para descobrir. Vocês sabem como é que é o esquema de preparo? É mais ou menos assim. Quando uma dessas mulheres vai preparar a comida de um orixá, ela vai lá e toma um banho de corpo inteiro e veste a roupa com as cores do orixá. Vamos dizer que a cor do orixá seja vermelho. Ela veste aquela roupa. Toma o banho e veste aquela roupa. Aí ela separa todos os utensílios daquele orixá. Colheres, panelas, formas, garfo, faca, tudo que é daquele orixá. E depois ela separa os ingredientes favoritos daquele orixá. Tem orixá que gosta de certo tempero e tem outro que não gosta. Então ela separa só daquele. Aí ela faz o prato. Aí se ela vai fazer o prato de um outro orixá, ela vai lá, toma outro banho, veste as cores daquele outro orixá e separa outros utensílios. Ela não pode usar uma colher que foi usada para aquele, nesse aqui. Tem que ser, cada um tem o seu. Enquanto eu estou descrevendo a maneira como elas preparam, você lembrou de alguma coisa? Alguma coisa da Bíblia? O ritual do santuário. O ritual do santuário era exatamente assim, não era? O sacerdote, antes de começar a ministrar, tinha que tomar o banho, vestir a roupa, separar os utensílios. Isso aqui é uma imitação do que acontecia no santuário. Por quê, gente? Porque Satanás quer ser adorado. E é uma coisa meio clandestina, né? Porque ele está roubando de Deus a glória. Olha aqui agora. Eles disseram assim, o objetivo desses chefes é conhecer as técnicas seculares de preparo, porque o candomblé existe há mais de 600 anos, ingredientes pouco usados no dia a dia, em alguns casos entender como a espiritualidade interfere no preparo dos alimentos, do ponto de vista de quem segue a religião. Eles sabem muito bem que comida tem tudo a ver com espiritualidade. Eles disseram ali, o resultado da pesquisa foi um menu com 13 pratos, todos inspirados nos orixás e servido num projeto. Percebe? Não é sem propósito. Ele sabe muito bem do que está falando. Aí as pessoas pensaram assim, ó, isso não vai dar certo. Alguns críticos disseram, não, isso aí vai assustar as pessoas, dizer que é inspirado no orixá, ninguém vai lá comer no restaurante. Olha só. Os festivais dos orixás formam fila na porta dos restaurantes em São Paulo. E é possível, eles dizem assim, que sem saber, você já tenha comido algum prato preferido de algum orixá. Você nem sabe, mas está comendo uma coisa que foi inspirada num orixá. E tem vários, né? Tem alguns que a gente usa até aqui na igreja. Feijoada é um deles.
foi inventado para agradar um orixá. Acarajé e outros mais, né? Então, quanto mais elaborado e mais misturado com coisas que Deus disse para a gente não usar, é uma grande tendência que foi inventada para um desses orixás. Então, veja só. Nós sabemos que Satanás não está dormindo. O texto diz assim: Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Qual é o assunto aqui, gente? Controle. O assunto é controle, não é comida. O assunto não é dieta. O assunto não é doença, não é saúde. O assunto é controle. E para exercer esse seu controle, diz que o seu mais forte poder sobre o homem, e pode acreditar no que eu estou falando, sobre a mulher também, ele exerce através do apetite. E o apetite, ele procura estimular de todos os modos possíveis. Quando Satanás controla isso aqui, ele controla todo mais. Você vem para a igreja, você canta, você louva, e ele gosta que seja assim. Porque você vai ficar seguro pensando que você está tudo bem. E não vai se importar em fazer uma entrega mais profunda a Deus. Porque você está na igreja. Você está frequentando a igreja, cantando, orando, devolvendo dízimo, ofertas. Está tudo bem, aparentemente. Mas ele controla um pouquinho da tua vida. E o que Jesus disse? Não é possível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e agradar o outro. Não tem como agradar dois senhores. Não tem como fazer isso. E se você tem o seu apetite estimulado e começa a comer errado, o texto diz: hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e finalmente erros de ação. Os nossos hábitos vão definir a quem nós vamos adorar. A verdade é essa. Há alguns anos, eu estava em casa com a minha filha, essa menina que hoje tem 15, na época ela devia ter uns 4 ou 5 aninhos, eu acho. E ela estava assistindo um programa na TV e eu estava no escritório estudando. E eu fui na cozinha beber água e passei pela sala onde ela estava. E eu estava já chegando na cozinha quando eu ouvi uma frase vinda do aparelho de TV, do programa que ela estava assistindo. Ela estava assistindo um programa com esse camarada aqui, não sei se você já ouviu falar nele. O César Millan. Ele tem um programa no Animal Planet chamado O Encantador de Cães, o mesmo título desse livro. Quando eu ouvi essa frase dele, eu esqueci da água e fui lá na frente da TV olhar o que ela estava assistindo. Porque a frase foi muito impactante para mim. Eu estava estudando sobre esse assunto que eu estou apresentando para vocês. E aí, eu acabei de ver o programa, esqueci da água, troquei de roupa e fui na livraria Saraiva, comprei o livro dele e li todo naquela hora mesmo. Na contracapa desse livro, chamado Encantador de Cães, aliás, na aba interna da capa, ele diz assim: eu não sou treinador de cães, eu treino pessoas. Cães eu recupero. Porque se tem um cão com problema, a culpa é do dono. E ele diz por quê que a culpa é do dono. Ele diz que a culpa é do dono porque o dono, as pessoas em geral, tratam os cães com psicologia humana. E aí causa no cachorro uma confusão. Os cães, quando eles vêm ao mundo, eles se comunicam com o mundo primeiramente através do olfato. Em segundo, pela audição. E por último, pela visão. É assim, é nessa ordem. Portanto, se você vai conhecer um cachorrinho, você está chegando na casa de uma pessoa e ela tem um cachorrinho, não importa o tamanho. A pessoa está vindo ali, você está chegando, já veio com um cãozinho ali. E se você... Como é que a gente faz em geral? A gente vê a pessoa vindo com um cão, a gente já fica um pouco, né? E aí a gente quer fazer amizade com o cãozinho para não levar uma mordida, né? Então a gente já olha para o dono, mas olha para o cão. Oh, não é isso que a gente faz? Isso é um erro.
Porque na matilha, quando os cães estão numa matilha, como é que eles se comportam? É assim, ó. Se você é um cão na matilha, se você é um cão submisso, não líder, você se espoja no chão. E aí os outros cães te dominam. Ok? Mas você tem que ser submisso. Agora, se você é um cão líder, quando você chega na matilha, o que você faz? Ignora todos os outros. Você não olha, não toca e não comunica com ele. Fica na tua, e aí os outros cães percebem que você é assim, eles vêm te cheirar. Você sabe aonde que ele vai cheirar, né? Não preciso falar. Ok. É assim que funciona na matilha. Agora, quando você quebra esse protocolo na matilha, o cão te corrige na hora. Qualquer cão corrige um cão errado na matilha. Então, quando você chega na casa de uma pessoa e ela vem com um cachorrinho ali, você quer fazer amizade com ele, ô cãozinho, o que acontece em geral? Ele rosna, não rosa? Essa é uma maneira do cão dizer assim, ei, coloque-se no seu lugar. Na psicologia canina é isso. Agora, se você chega na casa de uma pessoa, ela está vindo com o cão e você não liga, não conversa, não olha para ele, não toca, não fala com ele, ele vai vir te cheirar. Sabe o que ele está dizendo? Você é o líder. Eu li isso aí no César. O César explica isso aí. E a frase que ele falou, que me chamou a atenção e fez ir comprar o livro, foi essa aqui, ó. Nesse programa você vê o César mudar cães que estão 10 anos com o hábito errado, e em 20 minutos ele muda o cão. Ele ensina a coisa certa e o cachorro passa a fazer a coisa certa. E aí eu li o livro e descobri por que os cães são assim. Ele explica. Porque os cães, eles vivem o momento presente. Então, ele aprendeu naquele momento e já continua vivendo o que ele aprendeu. E nós, seres humanos, nós vivemos o passado. Nós dizemos assim, mas eu sei que o pastor falou que isso aqui é ruim, mas minha avó comia assim, minha bisavó comia assim, minha mãe comia assim, eu nasci assim, você sempre assim. É o famoso complexo de Gabriela. Nós vivemos o passado. E continuamos praticando os erros do passado. E muitas vezes as doenças que os nossos antepassados tiveram, nós temos também. Por quê? Porque nós temos os mesmos hábitos errados. Os mesmos hábitos errados. Eu aprendi a mudar, a quebrar isso em mim. Quando eu aprendo uma coisa certa, eu passo naquele momento a fazer a coisa certa. Às vezes é a Jaqueline que me dá um toque, eu não faça mais assim, faça assim. Uma outra pessoa vem e me ensina, eu mudo na hora. Deixo o passado para lá, não importa o que eu fazia, faço. Por isso que às vezes eu acho que é um elogio quando uma pessoa diz para mim, ô seu cachorro. Porque eu sou desse jeito aí. Mudar um hábito baseado naquilo que você conhece e viver para o futuro. Não ficar pensando no como você era no passado. A verdade é que o passado não é mais teu. O amanhã também não é teu. Você só tem o hoje, o agora. E é o agora que você tem que viver para a glória de Deus. Você tem que escolher viver para a glória de Deus hoje, não no passado e não amanhã. Porque é hoje que está acontecendo na sua mente um conflito entre o bem e o mal. E as suas escolhas vão determinar em qual lado do conflito você está envolvido. Não importa o que você esteja fazendo. É tudo para a glória de alguém. Portanto, a questão é, a quem você vai glorificar nesse dia? Saúde não é uma questão de não ter doença. Alimentação não é uma questão de você ter saúde. Reforma de saúde não tem a ver só com saúde. Tem a ver com quem você adora. Essa é a grande questão.
E quando você tomar uma decisão por mudar um hábito, saiba, vai acontecer um conflito na sua vida pela glória. Não vai ser fácil. Se fosse fácil, todas as pessoas seriam reformadoras de saúde. Mas não são. Por isso a gente não tem que criticar quem está sofrendo para deixar um hábito, porque ele está na luta dele. O que a gente tem que fazer é colocar o ombro. Ellen White diz exatamente essa expressão. Coloque-se ombro a ombro com as pessoas, ajude as pessoas e não critique, porque ela está tentando mudar com muita dificuldade um hábito. Eu vou falar para vocês. Quando eu comecei as minhas mudanças, a primeira coisa que eu tirei da minha vida foi margarina. E eu tirei porque descobri que a margarina faz você envelhecer de dentro para fora. Eu vou completar logo 60 anos. E aos 15 eu parei de comer margarina. Eu não comia pão com margarina, eu comia margarina com pão. Porque eu colocava a mesma espessura do pão, se eu tinha uma fatia de pão dessa espessura, eu colocava a mesma espessura de margarina. Era assim que eu comia. E quando eu soube do problema no dia seguinte, eu já não comi mais margarina. Foi a primeira coisa. Depois eu parei de beber líquido, a refeição. Depois eu parei de comer entre as refeições. Quer dizer, foi uma mudança simples. Carne eu fui deixar anos depois. Queijo eu nunca gostei dessa coisa mesmo. Presta atenção. Leite azedo é horrível. Entendeu? Mas, foi tudo paulatino. Não pense que você sai da igreja hoje como um vencedor de todos os teus maus hábitos. Não é assim que funciona. Deus tem mais paciência com você do que você tem com você mesmo. Então vai devagar. Mas à medida que você adotar um hábito novo, persista nele, não volte atrás. Continue firme nele, porque vai te dar força para adquirir um novo bom hábito. E foi assim que a gente está nessa vida aí. Jaqueline me ajudou muito. É uma mulher de muita percepção. E também para me aguentar não é fácil. E ela tomou decisões também que me ajudaram. Decisões dela, né? Ela começou a reforma dela depois que eu. Mas quando ela começou, ela persistiu. Isso me deu muita força. Por isso é uma coisa, reforma de saúde é uma coisa que um tem que ajudar o outro. Aqui na igreja, um tem que ajudar o outro, tem que ter paciência, tem que ter bondade para ajudar, estimular e não crítica. Ah, você come isso ainda? Já estou até sentindo cheiro de enxofre em você. Esse não é o caminho, não é assim que Deus ensinou. Você tem que ter misericórdia e amor pelo teu irmão, porque você é uma pessoa tão defeituosa quanto ou mais que a pessoa. E eu também não sou perfeito, você está vendo de mim aqui um cara de terno, paletó e gravata e tal. Mas eu também tenho meus defeitinhos. Pode acreditar. Tenho sim. E ela sabe muito bem, sabe quais são. E por favor... Okay. Mas a gente está nessa luta o dia todo, todos os dias. Mas a gente vive um dia de cada vez, porque o passado não é nosso e o amanhã também não é. Nós temos só o hoje. E hoje, quando você voltar para sua casa, daqui a pouquinho, pense, o que está na minha frente, para eu me alimentar, é para a glória de quem? A quem eu vou estar glorificando? Então, se você tem que tomar essa decisão de a quem você vai glorificar agora, é bom que essa decisão seja tomada aqui. Porque se você deixar para tomar na hora que subir aquele cheirinho, não vai tomar decisão nenhuma. Agora é a hora de nós fazermos a entrega a Deus. De nos entregarmos totalmente a Ele. Sem reservas. E colocarmos nisso todo o nosso coração e a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa mente. O que você vai fazer hoje? Eu oro para que seja uma entrega completa. Vamos fazer isso cantando o hino que nós usamos essa semana toda. Entrega.
Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso eterno Criador, te louvamos porque de uma maneira muito especial o Senhor nos criou e com um propósito maravilhoso, honrar e glorificar o teu nome. Queremos fazer assim, escolher glorificar somente a ti em todas as coisas que fizermos. No que se tratar de alimentação, sim, mas em todas as atividades, nosso trabalho, nosso convívio, nossos relacionamentos, nossa fala, nossos pensamentos, tudo queremos entregar ao Senhor. Amém. Ao sairmos desse lugar de culto, permite que as impressões espirituais que aqui recebemos continuem falando à nossa mente e ao nosso coração. Nos abençoa, nos protege e perdoa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.